Isso, bom dia, Vera, bom dia a todos. Tem previsão, tem sessão extraordinária marcada para agora de manhã, estava marcada para as 9 da manhã, na pauta acordos internacionais, mas também um projeto de lei que cria uma proposta que cria regras para acompanhamento e fiscalização de obras e serviços públicos pelos cidadãos cadastrados em grupos de rede social. Um projeto aí de muito interesse, está na pauta hoje de manhã, à tarde tem. Ao contrário de outras quintas-feiras, tem previsão de votação também, tem uma sessão ordinária chamada, na pauta tem um projeto de lei que muda muda a lei de licitações, então quer dizer que hoje ainda tem muita possibilidade de votação, de movimento no plenário agora de manhã. Nós estamos com 2 deputados aqui para fazer um pouco do balanço da semana e falar um pouco de previsão para hoje e um pouquinho para a semana que vem também. Estamos aqui com o deputado delegado Antônio Furtado, que é do PSL do Rio de Janeiro, e o deputado Marcelo Nilo, que é vice-líder do PSL, ele que é da Bahia. PSB, desculpa isso, PSB, e nós vamos começar falando de reforma da Previdência, não é, deputado? Nós vimos aí o governador Casagrande falando como o PSB pode se manter, a previsão do PSB para votação na comissão especial. Como é que o senhor acha que vai ser a discussão a partir de agora, deputado? Bom dia. Bom dia, ouvintes da TV Câmara, bom dia, deputado delegado Furtado. Na realidade, foi uma semana muito rica para a imprensa, com vários assuntos importantes. Eu fiquei hoje percebendo que um jornal de grande circulação, mesmo com a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, ficou no canto de página, e outros assuntos, como a reforma da Previdência, como o projeto anticrime, tiveram uma repercussão bem maior. Então, é uma semana muito positiva em discussões. Eu gostaria de falar sobre a reforma da Previdência, que é o assunto principal hoje no nosso querido Brasil. Fizeram uma pesquisa onde disseram que 60% do povo brasileiro é favorável à reforma da Previdência. Eu acho que é 100%, todo mundo é favorável. Agora, que reforma? Essa que está aí? Eu acho que não, porque essa reforma, na minha opinião, é muito perversa para quem ganha pouco. Imaginemos nós, um cidadão com 65 anos recebe R$ 1.000 de pensão, o idoso, através do BPC, e eles querem reduzir para R$ 400 e só chegar a R$ 1.000 quando chegar a 70 anos de idade. Você tem o trabalhador rural, que trabalha debaixo do sol. Enquanto nós estamos aqui no ar-condicionado, o trabalhador rural fica, talvez eles não saibam, que é uma pessoa sair 6 horas da manhã com enxada nas costas, plantar milho, plantar feijão. Qual é o sonho dessa pessoa? Chegar em casa e se aposentar. Então são medidas muito contra aquele que ganha pouco. Se querem fazer uma reforma da Previdência que tem apoio à unanimidade dessa casa, acredito, vamos fazer uma reforma que ganha R$ 38.000, depois vamos baixar para 25, depois vamos baixar para 20, vamos pegar aqueles marajás, aliás, 1% da quantidade dos aposentados recebe 50% da receita da Previdência. Então, o que eu acho que eu sempre defendi, vamos atacar aqueles que têm alto salário. Quem são? Os juízes, os desembargadores, os ministros, os deputados, os coronéis. Tem numa reforma dos militares, tem lá uma cláusula, um plano de cargo de salário para melhorar o salário dos militares, os coronéis, os majores, os capitães. Então, eu acho que é uma coisa injusta para aquele que ganha pouco. Quer fazer reforma? Vamos fazer uma reforma das pessoas que têm altos salários. Não do professor primário, do servente da construção civil, do trabalhador rural, do idoso. Eu acho que é muito perversa. Todo presidente precisa e faz a reforma. Agora, essa reforma é, infelizmente, muito injusta, principalmente para o mais carente, para o mais necessitado. Bom, deputado delegado Antônio Furtado, que é do PSL do Rio. Deputado, na reforma da Previdência, 2 assuntos. Essa questão da segurança pública, que muitos agentes envolvidos, e também um dos assuntos debatidos ontem, a capitalização. Como é que o senhor acha que vai sair da comissão especial essa reforma? Bom dia. Bom dia Mariana, bom dia deputado Marcelo. É muito importante destacar que a reforma da Previdência é uma realidade. Ela tem que acontecer. O Brasil tem pelo menos, o Executivo ingessa 60% de toda a receita para pagar aposentados e pensionistas. Não podemos deixar que o sistema entre em colapso. Agora, a reforma tem que ser feita com justiça. Todos os setores da sociedade têm que ser chamados a prestar a sua cota de sacrifício. O que a gente repara é que, especialmente em relação aos policiais e às Forças Armadas, nós não queremos na rua uma polícia envelhecida. Não é possível acreditar que um policial militar com 60, 65 anos vai estar patrulhando as ruas. Isso é certamente fragilizar a segurança pública. Eu acredito, e a gente tem que destacar também, que está havendo um grande diálogo. Em nenhum momento o ministro Paulo Guedes se recusou a vir
a essa casa. Às vezes ele não tem agenda. Ontem mesmo ele ficou a parte da tarde e até o final do dia na comissão especial. Ainda não há o dom da onipresença, de você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Em relação à capitalização, isso tem que avançar. Eu também tenho preocupação com a questão do BPC, com a aposentadoria rural, com a questão dos policiais, como é que eles vão ser tratados na reforma, mas eu entendo que nosso dever é uma atribuição do parlamento a essa discussão. O projeto da Previdência ele não está sendo imposto pelo Poder Executivo, ele está sendo proposto. Várias sessões estão agora sendo abertas para que as emendas possam ser oferecidas e certamente nós vamos chegar ao melhor cenário para o Brasil. Bom, o senhor quer falar um pouquinho sobre Previdência de novo, antes da gente avançar? O deputado Antônio Furtado, ele é um deputado atuante, eu constantemente vejo aqui na Câmara fazendo a defesa do que ele acredita. Eu acho que é muito importante nós respeitarmos o contraditório e as pessoas que pensam diferente. Na realidade, o poder fruto da democracia de decisão é do Congresso. O Congresso ela tem um poder final em qualquer projeto que seja enviado pelo Poder Executivo para essa casa. Já são 4 meses do governo Bolsonaro e eu fico triste quando o ministro da Economia vai para uma comissão lembrar, 15 anos atrás, o PT, quem ganhou as eleições foi Bolsonaro. Ele tem de pensar no Brasil, cada dia com sua agonia do governo Bolsonaro. Quem não viu aí ontem uma frase do presidente Bolsonaro que eu pensava que era fake news. Investir no Brasil é um esporte perigoso. Isso repercute no mundo todo. Então nós vivemos num momento que nós fazemos oposição, sempre temos assuntos pelas grosserias do governo federal. Imaginemos nós que o guru do presidente da República, o Antônio Olavo, chama o nosso general Vilas Boas, que eu não conheço, mas dizem que é uma das pessoas mais íntegras e honestas das Forças Armadas, falar de aleijado. E no dia seguinte o presidente elogia o Olavo. Então são coisas tristes que estão acontecendo no nosso país. Um presidente da República e a público defender que o fazendeiro, se você entrar na minha fazenda, se alguém entrar na sua fazenda, você pode atirar para matar. Ou seja, eu vou na estrada, paro, gosto muito de caju, eu vou passar debaixo da cerca, vejo um cajueiro, vou lá tirar um caju. Aquele fazendeiro pode me matar, porque eu estou invadindo a sua propriedade para tirar um caju. Então, são coisas que, infelizmente, entristecem no nosso país. Eu imaginava, sabia que o governo Bolsonaro seria um fracasso. Não votei nele, votei no Haddad, mas eu torço pelo Brasil, torço que ele faça um bom governo. Mas, infelizmente, eu não vejo uma única medida em defesa da retomada do crescimento. Eu só vejo polêmica, falar mal de Daniela Mercury, falar mal de Caetano Veloso, defender o filho que ataca o ministro A, que ataca o ministro B. Infelizmente, é um governo totalmente perdido. Então, aqueles que defendem esse governo, eu até parabenizo pela sua coragem e pela sua grandeza. A casa está rica em debate e nós, parlamentares, temos o dever de fazer aquilo para que nós fomos eleitos, defender os reais interesses do povo brasileiro. Bom, deputado delegado Antônio Furtado, antes de passar para as medidas provisórias, o senhor acha que é possível votar a reforma da Previdência na Câmara até no final do primeiro semestre ainda? Sim, eu acredito que é possível, é o interesse do país. Caso não seja conseguido, no máximo em agosto, é uma previsão que não é otimista, porque você está trabalhando muito por essa reforma. Eu só quero deixar claro uma coisa, o governo está começando agora, são 5 meses. Respeito a opinião do deputado Marcelo, mas vamos pensar que muito há que ser feito, não se pode querer a construção de todo um governo em 4, 5 meses. Ele começou com 2 medidas essenciais. O próprio deputado Marcelo reconhece isso. Tem que haver uma reforma da Previdência. O mérito, a forma como tem que ser, está sendo discutida. E eu também destaco a questão do pacote anticrime. Ora, nós sabemos que 500 policiais são assassinados no Brasil por ano. Se a gente compara, deputado, com os Estados Unidos, lá são 70 policiais. E a grande diferença é que lá são 300 milhões de habitantes e aqui no Brasil são 200 milhões. Se mata mais aqui no Brasil, 30 vezes mais do que na Europa.
Ou nós damos um basta, ou nós fazemos leis que protejam você e a sua família e contenham os marginais, ou nós vamos perder nosso país. É o que está acontecendo. Vivemos hoje número de guerra civil. São 65 mil mortes por ano. Nos últimos 10 anos morreram 500 mil pessoas. Então o pacote é para que a criminalidade violenta seja freada, para que o bandido não tenha saída temporária, para que o bandido não tenha progressão de regime rápida. Nós precisamos disso. É claro, uma grande reforma no sistema prisional também é necessário. Eu me preocupo com a ressocialização do criminoso, mas nesse momento eu quero que o seu direito de ir e vir seja preservado. E vamos valorizar os policiais, porque cuidando dos policiais, cuidamos também da sociedade. Bom, gente, são muitos assuntos realmente debatidos aqui. Hoje tem 2 reuniões de comissão mista de medidas provisórias, como a Carol falou, a 870, super polêmica, vários assuntos, reestruturação do governo, foi a primeira medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, e tem a 871 também, com situações benefícios de previdência, mudando também. Pode ser votado hoje de manhã. Deputado Marcelo, você acha que é possível avançar nessas medidas para votar semana que vem no plenário? Olha, como você, na sua entrevista, permitiu que nós fizéssemos um debate do geral, o governo Bolsonaro, através do ministro, determinou retirar 30%, vou repetir, 30% das universidades do nosso país. É inacreditável. Num país que nós precisamos investir na educação, que é quando você disputa a eleição, o que é que você diz? Minhas prioridades são segurança pública, educação, saúde e geração de empregos. Mas o principal iter de qualquer governo, ou prefeito, ou governador, ou presidente, é educação. E o governo Bolsonaro, através de um ministro, determina retirar 30% da educação do nosso país. Então, é um governo que não tem prioridade. O deputado, delegado Fortunato, falou com muita clareza. Claro que todos nós queremos que nós tenhamos uma política eficaz no combate à criminalidade, em combate ao narcotráfico. Agora, na minha opinião, você armar a população vai aumentar a criminalidade. Eu pensei, inclusive, que era fake news, que um helicóptero no Rio de Janeiro, na terra do nosso querido deputado, em cima do helicóptero, com a presença do governador do estado, estavam metralhando de cima pessoas que eles achavam que eram traficantes. Ou seja, são coisas que nós não acreditávamos se nós não víssemos. Ou seja, você vai enfrentar o traficante, você vai enfrentar o bandido armando a população. Imaginemos nós, que eu soube agora através de um site, que você pode agora andar armado dentro de um avião. Vai ser tanta morte em briga de trânsito se nós armarmos a população. Você quer armar a população contra o traficante, vamos procurar meios, porque eu acho que a polícia do nosso país, diga-se passagem, é eficaz. Eu acho que a polícia militar, a polícia civil, o exército, a polícia federal são eficazes no combate à criminalidade. Vamos dar meios no sentido deles enfrentarem os traficantes. Agora, você me armar, você armar meu motorista, você armar meu assessor, você armar o comerciante, você armar a dona de casa, vai enfrentar a criminalidade, eu acho que aí, diga-se passagem, foi um lobby muito grande dos fabricantes de armas, que infelizmente foi aprovado através de um decreto do presidente da República. Mas se vier para o Congresso, podem ter certeza que nós derrubaremos, porque este tipo de política não é aprovada pela sociedade brasileira. Deputado delegado Antônio Furtado, essas medidas provisórias, 870, 871, o senhor acha que é possível avançar, votar hoje nas comissões mistas, para votar na semana que vem no plenário? Perfeitamente possível, essa é a estratégia, a programação. Provavelmente o COAF vai continuar no âmbito do Ministério da Justiça, porque isso intensifica e aprimora as investigações. Só deixando claro em relação à fala do meu querido deputado Marcelo, o Brasil hoje, ele vive um grande drama. Os assassinatos, como eu já falei, ocorrem sempre. A opção por permitir que amplie-se a posse da arma de fogo é para que o cidadão de bem tenha o seu direito de autodefesa. Vamos citar novamente os Estados Unidos? Lá nós temos 12 mil homicídios por ano. Aqui são 60 mil, ou seja, são 5 vezes mais homicídios aqui do que lá. E lá é possível comprar uma arma até no supermercado. Então a população lá se arma e o bandido pensa 2 vezes antes de entrar na casa, porque ele sabe que ele pode ser recebido a tiro. O que nós temos que fazer é permitir o direito de legítima defesa que está previsto na Constituição e até no Código Penal. Claro, vamos dar critérios. Isso o decreto prevê. Tem que ser maior de 25 anos, tem que fazer um exame psicotécnico, tem que ter um curso de tiro, não pode ter antecedentes criminais, não pode responder a processo.
criminal. Tudo isso é para que o cidadão de bem se sinta protegido, possa, como disse o presidente no dia da assinatura do decreto, a segurança pública começa em casa. E é isso que esse governo, que foi chancelado pela vitória nas urnas, está buscando fazer. Bom, deputado delegado Antônio Furtado, deputado Marcelo Nilo, nós vamos ter que encerrar. Obrigada pelas entrevistas, vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana, e aos deputados.